Bem-vindo ao nosso canal Pensando Livre. Quando pensamos em nossa religiosidade, é melhor decorar ou compreender? Eis a questão. Vamos olhar mais de um olhar, reforçando. Vamos enxergar com mais de uma visão, sob mais de uma ótica. Essa questão envolve mais de uma competência. Por um lado, o que diz a codificação espírita, por outro, como professor. Por quê? Sou professor, agora aposentado, mas nunca deixarei de ser professor, e também optei pelo Espiritismo, desde a minha infância. Então, sou professor e sou espírita, logo tenho pelo menos duas óticas para ver este problema do decorar ou compreender. Eu tenho também a minha própria experiência de vida. Desculpe. E experiência de vida não deve se deixar de lado. Ela pesa e muito na hora de decidir as coisas. Então, vamos tratar de três vertentes diferentes. A experiência, o fato de ser professor e conhecer como se dá o processo de ensino e aprendizagem, e também ser espírito, se vale ou não a pena ser um grande decorador de texto. Aquele que vai fazer uma palestra, cita 300 versículos da Bíblia certinhos, ali no toco da goiaba. Hã? Bom, eu vou começar a olhar pelo olhar principal, que é o daquele que ainda não sabe, o famoso ignorante. Então, quem desconhece a existência de alguma coisa é chamado de ignorante. Quando a gente chama ignorante, você é ignorante, só está dizendo para o camarada, olha, você não sabe do que você está falando. Você não conhece isso. Só, mais nada. Isso não é uma ofensa. Ofensa é chamar o cara de burro. Ofensa para o burro, é claro. Bom, é ela, essa ignorância, que vai despontar um medo pela mudança. Tudo aquilo que a gente não conhece provoca medo na gente. Não falha. Em todos os tempos, em todos os cantos desse planeta, o novo pode levar a reações a uma negação, a desconfiança, a agressão e também, mais inteligente, a busca de soluções. E é o ideal, pô. Quando você não sabe, você busca solucionar o problema entendendo. Bom, tem um outro olhar também que é importante a gente tocar aqui nesse contexto, que é o do fanático. Esse cara é um perigo, seja ele de que religiosidade professar. A religião dele é Islã, é um perigo. Católico, é um perigo. Espírita, é um perigo. Hindu, é um perigo. Então, o fanático é um perigo. Mas o que é ser fanático? É aquele que reage ao novo de uma forma completamente diferente. Ele tem um zelo excessivo pela coisa que ele conhece, o que ele acha de si. E ele é acrítico. Ou seja, ele não pensa para elaborar nada. Disseram para ele e ponto final. É a verdade. E isso pode levar a uma coisa chamada intolerância, que por sua vez puxa a violência verbal, por fim, a violência física. Você não está vendo aí? Eu sou cristão, mas eu moro na Arábia Saudita. Vai morrer apedrejado. É ou não é? É
Não tem esse negócio. Você não é daquela. Mas tem que ser moderado, pô. Pode ser fanático. Entendeu? Dito isso, vamos combinar aqui que fica acertado que não se conversa com fanático. Mas se você me ver conversando com fanático, me interne porque eu fiquei doido. Tá aí um negócio que eu não vou fazer nunca, jamais, em tempo algum. Não vale a pena. O ignorante, sim, vale a pena. Porque ele pode aprender um conhecimento, um valor ou uma prática qualquer. O fanático, você não tem a menor chance com ele. Então vamos começar pela visão espírita. O Kardec escreveu só, muitas das coisas dele próprio escreveu, ele é o autor, outras, a maior parte, ele escreveu com os espíritos. E também dissecou mensalmente a doutrina na Revista Espírita. É fundamental conhecer a Revista Espírita para melhor compreender o Espiritismo. Sobre como aprender o Espiritismo, ele foi claro demais. Estudar com profundidade a obra oriunda dos Espíritos. Então, a obra do Divaldo Franco, que ele recebeu do Manuel Filomeno, é importante? É sim. Mas não um romance. Ué, quem tem? Leia o romance, aproveita o que há, se aproveitar na moral espírita, se divirta, pô. É claro. Mas eu também tenho um livro muito importante do Chico Xavier. Não, ninguém tem um livro importante. Todos os livros são bons. O que é ruim é o que você faz com aquele conhecimento. Então, conhecer é muito bom. E aí você pode obter essa profundidade, por exemplo, começando pelo fundamento, pela base. Você vai construir um prédio de 15 andares. Você começa pelo telhado? Claro que não. Primeiro, a fundação. Então, busque os fundamentos da visão espírita. Da onde? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, são fundamentais. E aí você vai começar a entender um pouquinho da doutrina ao sabor da ciência, da filosofia e como experimento universal. Ou seja, não foi um espírito que falou para o Allan Kardec. Então, Emmanuel falou para o Chico, tá, mas só ele não vale. Só ele é uma opinião pessoal do espírito. Agora, quando milhares, centenas de espíritos, dezenas de espíritos falam a mesma coisa, em tempos diferentes, em locais diferentes, com médios diferentes, bom, aí começa a universalizar o conhecimento espírita. Então, os espíritos e o codificador apontam que só há um caminho. O estudo seguro, seguido da prática mediúnica para adquirir novos conhecimentos. Então, se você acha, eu vou seguir então essa ótica espírita, vou só ler. Não. Não. Ler somente? Não. Tem que ter a prática mediúnica, porque você precisa de conversar com os espíritos para obter o contraponto das ideias. Mas aí vem o que diz o dicionário do Aurélio sobre estudar. Bom, é adquirir novas habilidades, conhecimentos, valores. Eu quero aprender como apertar um parafuso. Eu vou estudar lá no manual do mecânico para entender qual a melhor maneira. Mas eu quero adquirir um conhecimento filosófico. Eu vou ler uma obra de filosofia. Bom, eu preciso aprender valores, por exemplo, o patriotismo. Então, desde criança, é bom ir ensinando o amor pela gente brasileira, pela
terra brasileira, pelos costumes brasileiros. Isto são valores. E também o Kardec dizia, ele escreve muita coisa sobre o método a ser empregado pelo espírito na hora de estudar a doutrina. Por exemplo, ele escreve lá em Obras Postas, isso nos determina a estudar seriamente a questão. E o que tentaremos fazer baseando-se na observação dos fatos. Então, primeira coisa, observar. A ciência começa pela curiosidade, em seguida vem a observação dos fatos. Então, não acredite porque, não sei, o Haroldo falou. Haroldo é só o Haroldo, cara. Aí o Rui falou. O Rui é só o Rui. O que interessa mesmo são os fatos. E aí você vai olhar, observar, porque este é o caminho da aprendizagem. Bom, além desse caminho, o professor Kardec, ele era professor, diz que o médium, permita-nos a comparação, é um instrumento de laboratório pelo qual a ação do mundo invisível se traduz de maneira patente. Ou seja, você observou, agora você vai praticar, ou você como médium, ou você utilizando a mediunidade de alguém para realizar seu estudo. Não é para perguntar se vai dar Flamengo ou Vasco no domingo. Isso não. É para estudar. É para entender, para compreender o mundo, os fatos, a vida futura. Isso sim é estudar. A ciência espírita nasceu disso. Então, não deixando qualquer dúvida sobre o método que ele usou para criar todo esse conhecimento, parece que o Kardec, como cientista que era, usou o método científico. E usou mesmo. E aí, ele usou um método chamado experimentação. Todos os cientistas da física, da química, da biologia, estão careca de usar esse método, o método da experimentação. Às vezes no laboratório, às vezes com os fatos, como aconteceu no geral. Bom, ele fazia sempre uma análise, estudo detalhado, e depois sintetizava uma conclusão qualquer. E aí formava, então, uma teoria a partir daquele fenômeno. Ele era indutivo, método dele era indutivo por excelência. Mas ele não parou aí. É preciso identificar qual a causa, estudar com maior cuidado e em todas as nuances o curso das ideias, para lhes imprimir tal e qual a direção mais favorável. E obsessão, origem, sintomas e cura. É importantíssimo você levar isso daí com muito cuidado. Não aceite o que o primeiro espírito te diz como sendo uma verdade. Nenhuma dúvida. Estudar e observar são coisas distintas da doutrina. E continua Kardec. Deplora a existência de tais obras prejudiciais à verdadeira ciência. A verdade seria preferível se houvesse as boas. Mas claro que vai ter obra ruim, vai ter obra falando de coisas que é da ficção, do romance, do Quirão, sei lá o quê. Tudo bem, mas você não pode cair nessa esparrela. Você está estudando o Espiritismo com uma seriedade danada e já passou da fase do romance. Você precisa se dar ao trabalho de estudar tudo. Ah, mas essa obra é ruim. Não, dá uma passada de livro. E olha, esse é por aí mesmo. O fim do Espiritismo é demonstrar e estudar a manifestação dos Espíritos. É isso que nos interessa.
não são belas palestras, não são estudos profundos da Bíblia, isso não nos interessa. Uma palavra, a finalidade é o conhecimento do mundo espiritual. É o levantar o véu que Moisés baixou lá para aquele povo atrasado que ele tirou do Egito. Então, finalizando essa visão espírita, eu vou novamente me apoiar em Kardec. Quem deseja se tornar versado numa ciência tem que estudá-la metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento, o desenvolvimento das ideias. Então, não fique parado, não pare lendo uma obra. Então, já sei tudo, já li o livro dos Espíritos. Não faça isso. O Espiritismo é progressivo. E progresso exige que cada dia você estude algo novo. Óbvio, lógico. A resposta isolada que der será forçosamente incompleta. Aí o camarada vira para mim, brigando comigo, e diz: poxa, mas você não acredita no nosso lar? Eu falo: claro que não, rapaz. Aquilo ali foi o André Luiz, um autor maravilhoso, escrevendo romance e usando a ficção. É um artifício que ele é obrigado a usar. Ele está escrevendo romance, pô. Se ele não usar a ficção, fica triste. Aí perdeu a graça. A Nádia, narrada a realidade, ela é cruel. Então, o mesmo ocorre com as nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que, com eles, fazer um curso. Como fazendo? Pela mediunidade, pela prática mediúnica. Não é fazendo cursinho, seminário, não é fazendo EAD, não, isso tudo é besteira. Então, pela ótica do Espiritismo, estudar, adquirir conhecimento e habilidade que tem início na observação dos fenômenos, passa pela análise cuidadosa e chega à síntese para lhe dar uma conclusão satisfatória ou então descartar tal fato. Não funciona, não consigo entender, tem fraude, estou fora. Logo, decorar não faz parte da visão espírita do conhecimento a ser adquirido. Então, primeira resposta. Pelo lado do espiritismo, não se deve decorar nada. Mas tem o orador que faz. O problema é dele, rapaz. Deixa o cara fazer o que ele sabe fazer, pô. Cada macaco no seu galho, pô. Bom, agora, como professor, vamos olhar a visão científica. Aparentemente, quase nada se pode acrescentar após o discurso de Kardec, porque o cara era cientista. Entretanto, sempre há algo mais, tal do plus para os amantes do inglês. Para estudar os conteúdos das disciplinas advindas da ciência, há uma enorme gama de visões do mundo. São as abordagens com viés técnico, ideológico e até mesmo messiânico. Se aprende porque Deus te ensinou. Não, não é. Só aí a ciência tem um tronco da ciência que se existe. Bom, mas vamos nos ater a poucos que englobam uma variedade desse tronco central. É possível estudar sozinho, usando o livro, seguindo os experimentos nele contidos? Sim. A esse estudante você dá o nome de autodidata. Existem inúmeros casos de sucesso que partiram de pessoas que seguiram tal caminho de estudo. Autodidata. E são brilhantes, mas é preciso muito esforço. Além desse autodidatismo, os aprendizes podem ser agrupados para estudar. Aí vem o método tradicional. Lá na Prússia se juntou um monte de pessoas para estudar, para lhe dar certos valores. Não era só conhecimento, não era só cognitivo, não. Era também valores. E esses valores eram coragem. Porque
porque o príncipe da Prússia precisava de guerreiros. E aí a escola formava esses guerreiros, gente que avançava sob o fogo ao comando do mestre. Algo como, por exemplo, o Pavlov fez com o cachorro. De tanto mostrar para ele a comida, toda vez que acendia a luz, o cachorro salivava, mesmo quando não tinha comida. É essa a ideia que está aí por trás. Um método tradicional, onde o professor é a figura central. Ele tem o conhecimento. É o principal responsável pela transmissão do conteúdo para seus alunos. O mestre apresenta em aulas expositivas e os alunos, passivamente, cujo papel é memorizar e depois reproduzir o que foi ensinado. Quem não lembra das aulas de tabuada? 3 vezes 4, 3 vezes 5, e a régua comendo solta na sala de aula. Tempo bom. Ou você aprendia ou aprendia. Esse é um método usado na maioria das escolas do Brasil, com raras exceções. Mas nem sempre foi assim, tá? Ocorre que surgiram várias teorias para esse processo de ensinar. E aí começa tudo com Pestalozzi. Esse cara cria um método de ensino que faz a aprendizagem se dar de forma integral no aluno. Não decoreba, que é uma partezinha minúscula do cérebro do camarada. Ele afirmava que, centrando o estudo no aprendiz, opa, saiu do professor, foi para o aluno. A centralidade da aula, do ensino. O conhecimento pode ser muito bem absorvido pelo aprendiz. Com ele, vamos do simples para o complexo. Eu nunca começo ensinando equação diferencial na segunda série. É melhor começar por operações da aritmética. Soma, subtração, para depois, com calma, a gente chegar lá nas equações diferenciais integrais. Nele, o professor é um modelo, cara que já sabe. Ele funciona como facilitador da aprendizagem. Eu tenho um autor maravilhoso, usa e abusa disso aí. Ao professor, então, cabe estimular a curiosidade, o pensamento crítico e a autonomia do aluno. Pestalozzi, eu sigo você, eu segui você nesses meus 46 anos que participei da vida profissional. Outros são métodos criados para garantir a aprendizagem e o conhecimento. Existem os construtivistas. Eu não sou muito chegado a eles, não, embora dê um certo valor. Sugere a construção por meio de interação com o meio e com a experiência. Por exemplo, Piaget é um bom exemplo. Montessori, por exemplo, dá prioridade à autonomia do aluno para desenvolver suas habilidades. Mas ela é especialista no jardim do infância. Tá? Tudo que você quiser fazer com a criança que vai começar a vida na escola, você devia ver Maria de Montessori. Maravilhosa essa mulher. Hoje, Freinet, onde a participação do aluno no processo é considerado como o aluno é o protagonista na construção do seu conhecimento. Theobald Forte, onde a vivência e a prática garante o pleno desenvolvimento cognitivo do aluno. Não é fácil isso aí, não. Não é fácil. Esses aí não são fáceis. Aí vem o sócio-interacionista. O Vygotsky é o melhor exemplo. Eu usei o Vygotsky muitas das vezes em que eu tinha dificuldade para inserir um aluno perdido no restante da turma. Aquele cara que no final da aula dizia: vocês entenderam? Aí ele respondia: não. Aí eu perguntei: o que você não entendeu? Aí vai: nada. Não é mole, né? Pois é. Aí tome de Vygotsky nele. É um negócio bem
próximo do Skinner, bem próximo do comportamentalismo. Bom, todos esses métodos não conseguem chegar no mesmo resultado obtido pelo método gestalógico ou pelo tradicional. Eu sou um exemplo de ensino a partir do método tradicional. A professora Juranda não era construtivista, sócio-interacionista, ela não se via Freire, não. Ela era uma ex-atuante ou ex-aluna da Escola Nova no Brasil. E botou para quebrar e eu aprendi. Por quê? Então, os métodos determinados ativos, aqueles eram passivos, que envolve aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em projeto. Como professor da educação básica, no ensino superior, eu apliquei tudo isso, eu experimentei todos para medir resultado. A partir do mestrado que eu fiz, eu adotei com bom resultado a aprendizagem verbal significativa do David Paul Alves. Eu ensinava tanto na universidade como no ensino fundamental e médio. Eu adorava dar aula pavorizada, matemática e física. Eu adorava fazer essas experiências. Eu acho que a aprendizagem significativa tem tudo para a gente poder entender como esse negócio funciona. Como a gente entra na sala sem conhecer e sai de lá compreendendo a coisa. Como professor, tem a possibilidade de decorar. Claro que tem. Tem gente que tem facilidade de decorar. Decora a letra de música. Fica impressionado com esses cantores que cantam 100, 200 músicas sem precisar de um livreto cheio da letra para poder decorar. Não consigo decorar o hino nacional, pô. Para que eu vou? Eu tenho esse pessoal com grande valor, embora não pratique, embora não acredite que isso daí seja o normal. Entendeu? A minha visão experiencial, a vivência, diz que eu não vejo o espiritismo como religião. Para mim, é uma ciência espírita com finalidade de criar uma filosofia espiritualista. E é nisso que eu vivo. E essa ciência espírita é experimental. Então, eu julgo que o aprendiz espírita necessita conhecer as bases e fundamentar a doutrina espírita. Jamais decorar seus princípios e declamar isso aí de forma decorada. Isso não é poesia. Não mesmo. Na lide, no dia a dia do espiritismo, eu aprendi que pensar livre é a base cognitiva do adepto do espiritismo. Isso vai implicar obrigatoriamente em estudar para compreender. Estudar para o espírito começa pela leitura das obras básicas, está lá em Allan Kardec, passa pelo diálogo livre e sem preconceito, fazer algum curso, seminário, já. Isso aí são bons caminhos para despertar o desejo do estudo. São um meio, mas nunca fins do estudo espírita. Até porque eu ainda não fui em congresso espírita onde os espíritas apresentassem resultado de pesquisa. Já existiu, mas na minha geração foram matando isso e transformando. Tipo, um livro só basta, como fazem os católicos e os protestantes. Eu considero que o espírita não é refém de um só livro, como não aceita a obra literária como sagrada. Então, você pegar um livro escrito por André Luiz não é algo sagrado, é simplesmente um bom livro para ser lido. Ponto final. Mas Machado de Assis também é. José de Alencar também. Monteiro Lobato, idem. Então, leia Joana de Ângelo, sem nenhum problema. Camilo, sem nenhum problema, sem nenhuma dor de consciência. Para estudar,
Eu acho que você tem que compreender os princípios espíritas e os estudos sobre os fenômenos mediúnicos não vão incluir a decoreba. Não faça isso. Bom, eu deixei bem no finalzinho a pergunta. E a Bíblia? Vai? Bom, conhecer o Novo Testamento é uma boa forma de entender o lado moral do Espiritismo. Afinal, o Espiritismo parte de Jesus de Nazaré. Mas isso não significa decorar os seus versículos. Eu digo para você, essas bem-aventuranças de Jesus, que ela é muito mais importante que a genealogia de Jesus. Rapaz, Jesus é filho de Deus, neto daquilo, isso é besteira, pô. Que valor tem isso? Ele não é Deus. Eu preciso de Jesus, da mensagem que ele me trouxe como ensinamento para viver bem com o meu próximo. O próximo não é o cara que está lá no Irã. O próximo é o cara que eu estendo a mão e toco no ombro dele. É o que a vida que eu vivi me ensinou até agora. Resumindo, segundo a visão espírita, não há sentido nenhum decorar obras que fundamentam a doutrina. Segundo a visão científica, há bons caminhos didáticos para garantir a aprendizagem. Eu adoro a aprendizagem significativa de David Paul Alder. Por fim, busque na tua experiência pessoal um emprego entre o conhecer e o decorar. Decorar uma receita de bolo é importante. Decorar uma música é importante. Decorar os princípios da doutrina espírita, não, não, não. É tão claro isso que até hoje eu não decorei nada. Ainda recito velhas poesias do Camões, e quando eu estudei Camões, cada uma dessas poesias estudadas eu compreendi como elas falavam com o meu coração. São valores, são sentimentos, e isto sim vale a pena aprender. Até a próxima. Por tua atenção, obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, curta, compartilhe, mas também se inscreva no canal. Até a próxima!